Olá, estudante do primeiro semestre da segunda etapa da EJA. Seja bem-vindo a mais uma aula de correção de atividades. Eu sou Núbia Pontes, professora de Ciências, e trago aqui a correção das atividades referentes ao conteúdo Célula como unidade da vida. Então, vamos aqui começar essas atividades de fixação, módulo 2, unidade 1. Questão número 1. A presença de organelas presentes em células animais e vegetais garante a execução de funções importantes para o funcionamento dessas estruturas. Indique a alternativa que traz, respectivamente, uma organela exclusiva de célula vegetal e outra encontrada apenas em célula animal. Então, letra A. Parede celular e centríolos. Letra B, cloroplasto e ribossomos. Letra C, mitocôndria e complexo de Golgi. Ou letra D, retículo endoplasmático e lisossomos. Então, perceba que, primeiro, você tem que identificar a organela. Opa, deixa eu ativar a caneta. Cadê a minha canetinha? Aqui. Agora vai. Primeiro você tem que identificar uma organela exclusiva de célula vegetal e outra apenas de célula animal. Então tem que estar nessa ordem. Coloquei uma figura aí no cantinho para servir de referência. Essa figura ela pode representar, né, uma célula animal. Como que eu sei? Porque ela não tem parede celular, ela tem membrana plasmática, ela tem ali algumas organelas que a gente consegue identificar, né? Como, por exemplo, uma mitocôndria, um complexo golgiense, retículo endoplasmático, rugoso e liso aqui ao redor do núcleo, tá? Aqui uma bolsinha membranosa que pode ser um lisossomo e um conjunto de microtúbulos que formam os centríolos. Então, por causa disso, principalmente, né, por causa dos centríolos e a ausência de parede celular, eu vejo aqui que essa célula pode representar uma célula animal. E a célula vegetal, como vocês já sabem, ela tem parede celular, né, que é essa estrutura que está por fora da membrana plasmática e coloca, né, uma forma fixa na célula. Ela é uma estrutura, então, que mantém o formato da célula, ela é rígida. Temos o vacúolo, que não chega a ser bem uma organela, é uma bolsa membranosa que armazena água, sais minerais. E temos os cloroplastos, que são organelas que fazem a fotossíntese. Só tem nas células vegetais, não tem na célula animal, certo? Então, sabendo disso, qual que é a exclusiva da célula vegetal? Tem que vir primeiro. É parede celular que é exclusiva, é cloroplastos, é mitocôndria, é retículo endoplasmático. Olha, retículo endoplasmático tem nos dois tipos celulares, então não é exclusiva de célula vegetal. Mitocôndria tem nos dois tipos celulares, então não é exclusiva de célula vegetal. Parede celular, ela tem na célula vegetal e cloroplasto também, são exclusivas. Aí a gente vai analisar o segundo termo. Ele tem que ser exclusivo de célula animal. Então temos centríolos e ribossomos. Os ribossomos existem em ambas as células. Então, eu tenho aqui o gabarito. Quais são as estruturas? Parede celular, que é exclusiva de célula vegetal, e os centríolos, que é exclusivo de célula animal. Então, olha aqui, células vegetais, que nesse GIF animado a gente consegue ver até mesmo a movimentação dos cloroplastos no interior do citoplasma. Cada estrutura dessa é uma célula. Elas se colocam como se fossem tijolinhos numa parede, né? E por quê? Por que elas mantêm esse formato? Por causa da parede celular. Aqui uma micrografia, que é uma fotografia tirada com uso de microscópio para se observar as células que compõem um tipo de tecido epitelial. Como que eu sei? Porque são células que estão justapostas, bem coladinhas uma na outra, como se estivessem formando também uma barreira, um muro, né? Então, são células
de tecido epitelial, especificamente um tecido epitelial que tem cílios, que são essas estruturas aqui, que servem para fazer movimentação de substâncias, por exemplo, muco, tá? Nós temos esse tipo de tecido epitelial revestindo o nosso sistema respiratório, tá? Então, só para ilustrar aqui a diferença de células animais e células vegetais. Elas podem ter um mesmo formato, mas a célula animal, ela não tem a parede celular, elas não são verdes porque elas não têm clorofila. Questão número 2. O termo célula foi utilizado primeiramente por Robert Hooke, que observou cortes de cortiça. Tá aqui um desenho que ele mesmo fez para ilustrar o que ele estava observando ao microscópio. Cortiça é a casca de um tipo de árvore, nos quais foi possível observar estruturas que eram apenas pequenas cavidades. As estruturas celulares observadas por ele foram... Então, você já sabe que ele observou o tecido vegetal. Então, temos ali células vegetais. E você acabou de ver que células vegetais, elas têm parede celular. Quando uma célula vegetal morre, ela deixa para trás, ainda por um tempo, a parede celular, porque ela é bastante resistente. Então, o que é que ele viu ao microscópio? Como a cortiça é um tecido vegetal morto, que vai compondo ali a casca da planta, então vamos ter ali células vazias, ou seja, estruturas ocas que na verdade são a parede celular. Tinha a parte viva lá dentro, mas agora só permaneceram essas estruturas. Então, o que ele estava observando é letra A, membrana plasmática de células vegetais, paredes celulares vegetais de células mortas, letra C, camadas de células animais e vegetais de diferentes seres, ou letra D, estruturas de espermatozoides, protozoários, bactérias e sangue. Nada disso, né? É só aqui. Letra B. E quem foi Robert Hooke? Aqui uma ilustração deste cientista e o microscópio que ele utilizou para fazer aquela ilustração. E aqui uma imagem obtida por microscopia eletrônica de grande aumento. Aí vocês conseguem ver, parecendo um favo de mel, é o aumento bem aumentado mesmo de um fragmento de tecido vegetal, que é a cortiça. E o microscópio que ele criou era monocular, né? Então, a gente observa aqui, né? E a amostra fica aqui. Então, tem aqui a cortiça que foi aumentada, aqui o aumento de 4.400 vezes para ser enxergada dessa maneira. Questão 3. Analise as seguintes afirmações relacionadas à teoria celular. Temos a afirmação 1. Todos os seres vivos são formados por células, podendo ser unicelulares ou pluricelulares. Já vou comentando, né? Então, isso aqui está correto, é o que diz a teoria celular. Existem seres de uma única célula, como bactérias, amebas, os protozoários, né, os micróbios, são unicelulares. E os pluricelulares, que tem, então, as células muitas vezes organizadas na forma de tecidos, né, que é o caso da maioria dos animais, né, então, seres humanos inclusos. 2. As células são as unidades apenas estruturais dos seres vivos. O que pegou aqui nessa afirmação foi essa palavrinha. Se não tivesse ela, as células são as unidades estruturais dos seres vivos, estaria correto. Mas esse apenas excluiu, por exemplo, o fato das células serem as unidades fisiológicas dos seres vivos. Então, por isso está errado. 3. As células são capazes de realizar divisão celular. São sim. As células se dividem, tá? Então, todos os seres vivos são formados por células, certo? Todos os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Né? Quando você foi concebido, um dia você já foi uma única célula, que se dividiu, diferenciou todos os tecidos e originou um ser humano completo. Então, para que isso acontecesse, foram necessárias divisões celulares, certo? Então, pronto, a 3 também está verdadeira. Sabendo que a 1 e a 3 estão verdadeiras, qual é o nosso gabarito? Letra C.
Então, olha aqui, um mapa conceitual para a gente organizar essas ideias sobre células, né? Se você chegou até aqui, você já me ouviu falar sobre a teoria celular, que explica o quê? Que todos os seres vivos são formados por células, que as células são as unidades fisiológicas dos seres vivos e que elas surgem de outras células pré-existentes, elas conseguem se dividir. Qual que é a exceção? Os vírus. Os vírus não atendem à teoria celular, porque eles não são considerados seres vivos. Logo, eles não são formados por células. A gente chama os vírus de organismos acelulares. Vocês sabem que quem tem uma célula é unicelular. E eu citei o exemplo das bactérias. Quem tem mais células são os organismos pluricelulares, como, por exemplo, animais e vegetais. Então, as células foram descobertas por um biólogo, no caso Robert Hooke, em 1665, observando cortes de um tecido vegetal morto, que é a cortiça. E a partir dessa análise, ele verificou esses compartimentos, parecido com aquele favo de mel que eu mostrei, né? E nomeou esses compartimentos de célula, que vem do latim cella, que significa câmara. E dentro das células eucariontes, existem organelas. Você ouviu falar aqui de algumas, né? Mitocôndria, retículo endoplasmático liso e rugoso, ribossomos, aparelho de Golgi, lisossomos e tantas outras que têm funções específicas para que a célula sobreviva e realize suas funções. Então, eu falei que tem células procariontes e eucariontes. A diferença básica é qual? As procariontes não têm núcleo definido, enquanto que as eucariontes, elas têm um núcleo definido, dentre outras características. Então, um resumão de tudo que foi visto até aqui e vamos para a próxima questão. Comente sobre a importância do advento do microscópio para o desenvolvimento da ciência. E é uma questão discursiva, você vai escrever um texto. Eu trago aqui uma possibilidade. Você já deve ter escrito, se não, pausa aí esse vídeo, faz aí a questão e volta daqui a pouco. A resposta pode ser: a invenção do microscópio, cerca de 400 anos atrás, começou a revelar à humanidade o mundo minúsculo das células e dos micro-organismos. Depois da descoberta da célula, outros pesquisadores passaram a estudar as diversas partes das plantas e, posteriormente, os animais também foram estudados. Então, essa é uma resposta possível. Como a questão ela é discursiva, você pode responder com suas palavras. Vamos para a quinta e última. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui. Não, a última questão mesmo. Na figura a seguir, podemos observar a presença de um grupo de girafas, outro de zebras e também um grupo de antílopes. Considerando seus conhecimentos sobre os níveis de organização em ecologia e a figura por completo, qual é o nível de organização apresentado? Então, como que é mesmo? Um indivíduo, né, representa então ali a espécie, o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie forma uma população, conjunto de populações forma uma comunidade, conjunto de comunidades forma um ecossistema. Então, aqui nós temos a população de antílopes, aqui embaixo, esses aqui, a população de girafas e a população de zebras, que é o que foi mencionado aqui no enunciado. Se eu tenho 3 populações, como que eu chamo o conjunto de populações? Isso aqui é letra A, é uma comunidade. Então, pessoal, é isso, essas foram as questões de hoje e a gente se vê numa próxima aula. Até lá, tchau, tchau.